Durante um tempo em que os israelitas sofriam sob a opressão dos filisteus há muitos anos, vivia na cidade de Zorá um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Sua esposa não podia ter filhos. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Embora você não tenha filhos, ficará grávida e dará à luz um menino. A partir de agora, não beba vinho, nem qualquer bebida fermentada, e evite consumir qualquer coisa impura. O menino que vai nascer será consagrado a Deus desde o ventre. Jamais deverá ter sua cabeça raspada, pois será nazireu, separado para o Senhor. Ele começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Tomada de surpresa e cheia de alegria, ela correu para contar tudo ao marido. Manoá, então, orou a Deus e pediu que enviasse novamente o anjo, para que eles soubessem como deveriam cuidar e criar aquele menino. Deus atendeu sua oração e o anjo voltou a aparecer. Manoá perguntou: Quando tudo isso acontecer, o que deverá orientar a vida e a missão desse menino? O anjo respondeu: Sua esposa deve seguir exatamente tudo o que eu ordenei. Não pode consumir nada que venha da videira, nem vinho, nem bebida fermentada, e deve se manter longe de qualquer alimento impuro. Ela precisa cumprir rigorosamente tudo o que foi instruído. Logo depois, a esposa de Manoá teve um filho e lhe deram o nome de Sansão. À medida que ele crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito de Deus começou a agir na vida dele enquanto estava em Maanane, uma região entre Zorá e Estaol. Quando se tornou jovem, Sansão desceu até a cidade de Timna, e lá se encantou por uma mulher filisteia. Ao voltar para casa, contou aos pais: Vi uma mulher entre os filisteus em Timna. Quero que vocês a consigam para mim como esposa. Seus pais ficaram decepcionados e questionaram: Por acaso não existe uma mulher entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você precisa mesmo escolher uma esposa entre esses filisteus, que não seguem a aliança com Deus? Mas Sansão foi firme e respondeu: É ela que eu quero. Ela me agrada. O que seus pais não sabiam é que tudo aquilo fazia parte dos planos do Senhor, que estava criando uma oportunidade para enfrentar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão se deparou com um jovem leão. A trilha era estreita, cercada por uma mata fechada, quando de repente um rugido cortou o silêncio. Um leão, feroz e selvagem, avançou contra ele. Naquele instante, o Espírito do Senhor tomou conta de Sansão, enchendo de uma força sobrenatural. Sem usar qualquer arma, ele agarrou o leão e o despedaçou com as próprias mãos, como se fosse um simples cabrito. A carcaça ficou ali, caída em pedaços, como prova da força extraordinária que havia recebido. No entanto, Sansão não contou nem ao pai, nem à mãe o que havia acontecido. Algum tempo depois, ao retornar para se casar, Sansão decidiu sair um pouco do caminho para ver o que restava da carcaça do leão. Ao se aproximar, percebeu que um enxame de abelhas havia feito um favo ali dentro e havia mel. Ele pegou o mel com as mãos, comeu enquanto seguia pelo caminho e, ao encontrar seus pais, ofereceu a eles também. Contudo, não revelou que aquele mel vinha da carcaça do leão. Durante o banquete de casamento em Timna, Sansão lançou um desafio aos 30 homens filisteus que estavam ali como seus acompanhantes. Vou propor uma charada. Se vocês descobrirem a resposta durante os 7 dias do banquete, eu darei a cada um de vocês uma veste de linho e uma muda de roupas. Mas se não conseguirem, então serão vocês que terão que me dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Conte-nos a charada, disseram eles. Queremos ouvir. Sansão então disse: Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. Eles tentaram, dia após dia, desvendar o enigma, mas não conseguiam chegar à resposta. No quarto dia, pressionados, foram até a esposa de Sansão e a ameaçaram: Faça com que seu marido nos revele a resposta, ou queimaremos você e a casa do seu pai. Foi para nos roubar que vocês nos convidaram. Apavorada, ela começou a chorar diante de Sansão, dizendo: Você me odeia, não me ama de verdade. Fez uma charada para o meu povo e nem me contou a resposta. Sansão respondeu: Nem ao meu pai e nem à minha mãe eu contei. Por que contaria a você? Mesmo assim, ela não desistiu. Chorou durante todos os 7 dias do banquete, insistindo sem parar. No 7º dia, Sansão acabou cedendo e contou a ela a resposta. E ela, imediatamente, foi correndo contar aos homens do seu povo. Antes do sol se pôr no 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que um leão? Ele respondeu: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, jamais teriam descoberto minha charada. Naquele instante, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com grande poder.
Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tirou-lhes as roupas e entregou tudo àqueles que haviam decifrado seu enigma. Tomado pela fúria, voltou para a casa de seu pai, enquanto sua esposa foi entregue a um dos seus companheiros do banquete. Mais tarde, na época da colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Disse ao pai dela: "Quero entrar no quarto da minha esposa." O sogro respondeu: "Achei que você a tinha rejeitado, por isso a dei ao seu companheiro. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Fique com ela no lugar." Indignado, Sansão disse: "Agora sim, tenho um bom motivo para me vingar dos filisteus. E não vou parar até lhes causar um grande prejuízo." Ele então saiu, capturou 300 raposas, amarrou-as de duas em duas, unindo-as pelas caudas. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu o fogo e soltou as raposas no meio dos campos de trigo dos filisteus. As chamas se espalharam rapidamente, destruindo tudo: os feixes colhidos, os trigais ainda de pé, as vinhas e os olivais. O cheiro de colheitas queimando tomou conta do ar, enquanto os gritos de desespero ecoavam por toda parte, com os filisteus assistindo impotentes à destruição de seu sustento. Quando os filisteus souberam quem havia feito aquilo, logo lhes disseram: "Foi Sansão, o genro daquele homem de Tímna, porque sua esposa foi entregue a um dos seus companheiros." Tomados pela fúria, os filisteus subiram até lá e incendiaram tanto a mulher quanto a casa do pai dela. Ao saber disso, Sansão declarou: "Já que vocês fizeram isso, eu não vou descansar até me vingar de vocês." Tomado pela ira, atacou-os com violência e matou muitos deles, deixando um rastro de destruição. Depois se retirou e se escondeu numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus então marcharam e acamparam em Judá, espalhando-se pelos arredores de Leí. O povo de Judá, assustado, foi questionar: "Por que vieram guerrear contra nós?" Eles responderam: "Viemos capturar Sansão para fazer com ele exatamente o que ele fez conosco." Diante disso, cerca de 3.000 homens de Judá foram até a caverna onde Sansão estava escondido e lhe disseram: "Você não entende que os filisteus são nossos dominadores? Olha só o que você nos causou." Sansão respondeu: "Eu só fiz com eles o que eles fizeram comigo." Então os homens disseram: "Viemos aqui para amarrar você e entregá-lo aos filisteus." Sansão aceitou, mas fez um pedido: "Prometam que vocês mesmos não vão me matar." "Está bem," responderam. "Nós só vamos amarrá-lo e te entregar a eles. Não vamos te matar." Então o amarraram com 2 cordas novas e o tiraram da caverna. Quando chegaram perto de Leí, os filisteus vieram ao encontro dele, gritando em triunfo. Porém, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão com tamanha força que as cordas que prendiam seus braços se desfizeram como se fossem fios de linho queimado, e as amarras simplesmente caíram de suas mãos. Olhando ao redor, Sansão encontrou no chão uma queixada de jumento ainda fresca. Pegou-a e com ela atacou e matou 1.000 homens. O chão ficou tomado pelos corpos. E lá estava Sansão, em pé, exausto, sujo de sangue, segurando a queixada em sua mão. Então ele declarou: "Com a queixada de um jumento fiz deles verdadeiros jumentos, com ela derrotei 1.000 homens." Assim que terminou de falar, jogou a queixada no chão, e aquele lugar ficou conhecido como Ramate-Leí. Consumido por uma imensa sede, Sansão clamou ao Senhor: "Senhor, foste tu quem concedeu ao teu servo essa grande vitória. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então Deus fez surgir uma fonte, abrindo uma fenda no chão de Leí, e dali brotou água. Assim que Sansão bebeu, suas forças retornaram e ele se reanimou. Por isso aquele lugar passou a ser chamado de En-Hacoré, e a fonte permanece ali em Leí até hoje. Certo dia, Sansão foi até Gaza, onde viu uma mulher muito bonita e decidiu passar a noite com ela. Quando os homens da cidade souberam que ele estava ali, cercaram o local e ficaram vigiando durante toda a noite, esperando pegá-lo. Sussurravam entre si: "Ao amanhecer, vamos matá-lo." No entanto, Sansão ficou no local apenas até a meia-noite. Levantou-se, foi até o portão da cidade, arrancou as portas junto com os 2 grandes postes que a sustentavam e, com toda a tranca, colocou tudo sobre os ombros. Depois, carregou aquele enorme peso até o topo da colina, que fica de frente para Hebrom. Foi um ato de força e desafio impressionantes, deixando claro o tamanho do poder que havia nele. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher que vivia no vale de Soreque, chamada Dalila. Quando os líderes dos filisteus souberam desse envolvimento, foram até ela e lhe propuseram um acordo. "Convença Sansão a revelar o segredo da força descomunal que possui,
e nos diga como podemos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Em troca, cada um de nós lhe pagará 1.100 peças de prata. Determinada, Dalila foi até Sansão e com voz mansa perguntou: Conte-me, amor, qual é o segredo da sua imensa força? Diga-me como você pode ser amarrado e vencido. Sansão, desconfiado, respondeu brincando: Se alguém me amarrar com 7 cordas de arco novas, feitas de tendões frescos e que nunca foram secas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sem perder tempo, os filisteus providenciaram as 7 cordas e entregaram a Dalila. Assim que Sansão dormiu, ela o amarrou e com alguns homens escondidos no quarto gritou: Sansão! Os filisteus estão vindo contra você. Mas ele rompeu as cordas com facilidade, como quem quebra um fio de estopa ao ser aproximado do fogo. Sua força continuava intacta. Dalila, magoada, insistiu: Você zombou de mim, mentiu para mim. Agora me diga de verdade, como pode ser amarrado? Sansão respondeu, ainda brincando: Se você entrelaçar as 7 tranças do meu cabelo no tecido do tiara e prendê-las com o pino, eu ficarei fraco como qualquer outro homem. Dalila esperou que ele adormecesse, então cuidadosamente entrelaçou as 7 tranças no tiar e prendeu tudo com o pino. Mais uma vez ela gritou: Sansão! Os filisteus estão chegando! Sansão acordou, arrancou o pino, o tiara e o tecido, desfazendo tudo sem dificuldade. Tomada pela frustração, Dalila disse com lágrimas e indignação: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Já é a 3ª vez que você me engana e não revela o segredo da sua força. A partir daí, ela começou a pressioná-lo sem descanso, dia após dia, até que Sansão, exausto, não suportou mais. Então abriu seu coração e contou toda a verdade. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, revelou, pois sou consagrado a Deus como nazireu desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça for raspada, toda a minha força irá embora e me tornarei fraco como qualquer outro homem. Assim que Dalila percebeu que Sansão havia contado toda a verdade, ela imediatamente enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus, dizendo: Venham mais uma vez, pois agora ele revelou tudo. Sem perder tempo, eles retornaram trazendo a prata como pagamento pela traição. Dalila então fez com que Sansão adormecesse sobre seu colo. Com ele entregue ao sono, ela chamou um homem, que começou a rapar, uma a uma, as 7 tranças de seu cabelo. À medida que os fios caíam, Dalila começou a humilhá-lo e sua força, que vinha do Senhor, desapareceu completamente. Logo ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Ele despertou, certo de que, como das outras vezes, se livraria com facilidade, mas não percebeu que o Senhor já havia se afastado dele. Os filisteus então o capturaram, arrancaram seus olhos e o levaram cego para Gaza. Lá, o prenderam com correntes de bronze e o colocaram para trabalhar, girando a mó e moendo grãos na prisão. Contudo, com o passar dos dias, seus cabelos começaram a crescer novamente, sinal de que algo estava por acontecer. Enquanto isso, os governantes dos filisteus organizaram uma grande festa em honra a Dagom, seu deus. Eles ofereceram sacrifícios e celebraram, gritando: Nosso Deus nos entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, exaltaram ainda mais seu Deus, dizendo: Aquele que devastou nossas terras e causou tantas mortes está agora vencido, entregue em nossas mãos. Tomados pela euforia e embriagados pela vitória, gritaram no meio da festa: Tragam Sansão aqui para nos divertir. E assim Sansão foi levado, cego e humilhado, para servir de escárnio e entretenimento à multidão. Quando o colocaram entre os pilares, Sansão se voltou para o rapaz que o guiava pela mão e pediu: Leva-me até os pilares que sustentam este templo, para que eu possa me apoiar neles. O templo estava completamente lotado. Homens e mulheres ocupavam cada espaço, inclusive os líderes dos filisteus. No terraço, cerca de 3.000 pessoas observavam, ansiosas, enquanto Sansão, humilhado, era obrigado a se exibir diante deles. Foi então que Sansão ergueu sua voz em oração e clamou: Senhor, meu Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me, por favor, apenas mais uma vez, para que eu possa, com um só golpe, vingar-me dos filisteus pela perda dos meus olhos. Com esforço, tateou até encontrar os 2 pilares centrais que sustentavam toda a estrutura. Firmou uma mão em cada um deles, respirou fundo e declarou em voz firme: Que eu morra junto com os filisteus. Com toda a força que lhe restava, empurrou os pilares. Num estrondo ensurdecedor, o templo começou a tremer. As paredes ruiu, o chão estalou e num instante tudo veio abaixo. Gritos de pavor tomaram conta do ambiente, enquanto o templo desmoronava sobre os líderes e sobre toda a multidão. Naquele ato final,
Sansão matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Logo depois, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram até Gaza, recolheram seu corpo e o levaram de volta. Ele foi sepultado entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia sido juiz em Israel por 20 anos. Sua história permanece como um lembrete poderoso de que, mesmo com suas falhas e fragilidades, Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus propósitos. A vida de Sansão reflete tanto o peso das fraquezas humanas quanto a força que vem da fé. No fim, cumpriu sua missão, mostrando que a vontade de Deus é soberana e que, apesar das quedas, ainda há redenção para aqueles que confiam nele. Se este vídeo te agradou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Deixe seu like, comente aqui embaixo o que achou e compartilhe com seus amigos e familiares. Muito obrigado por acompanhar.